Olá, está começando agora mais um Ligado na Universidade. E hoje vamos falar de um assunto que merece muito a nossa atenção: a saúde mental no ambiente universitário. Não é de hoje que os holofotes estão apontados para esse tema, mas uma pesquisa aqui da USP Bauru está abordando essa questão de uma maneira mais específica. O estudo quer traçar um raio-x do consumo de medicamentos para ansiedade e depressão pela comunidade da FOB e da FMBRU. E para falar mais desse trabalho, estamos recebendo hoje a professora de farmacologia da Faculdade de Odontologia de Bauru, Adriana Calvo, que é a coordenadora dessa pesquisa. Bom, professora, primeiro, muito obrigado pela participação da senhora. Eu que agradeço. Professora, antes da gente falar do estudo em si, da pesquisa, queria falar um pouco sobre a saúde mental no ambiente universitário. É um tema que precisa ser falado, né, professora? É um tema extremamente importante e precisa ser abordado por todas as nossas áreas, porque depois da pandemia, principalmente nessa época pós-pandêmica, a quantidade de pessoas da comunidade acadêmica, universitária, que apresentam algum tipo de ansiedade, de estresse, insônia, vem crescendo absurdamente. E com isso, a gente precisa ter políticas públicas mesmo e outras opções para que essas pessoas saiam desse estado de alerta muito grande. Tanto com o nosso Centro Cuidar, que tem o nosso psiquiatra e agora a psicóloga que começou a trabalhar com a nossa comunidade, como também práticas esportivas são extremamente importantes, cuidado com a alimentação, isso tudo melhora a saúde mental. Cultural, de lazer, né, também. Tudo isso precisa ter um foco muito grande na universidade. Professora, eu acredito que aqui ainda mais, né, porque aqui a gente fala de uma Universidade de São Paulo, uma USP. Há um esforço muito grande para entrar aqui, né? Muitas vezes os alunos se dedicam muito para estar aqui. E depois que estão aqui, para se manter aqui, né? Porque são cursos de dedicação exclusiva, integral, né? Cursos integrais, caros. Então, tem toda essa pressão sobre... A gente está falando aqui sobre o universitário, mas também de toda a comunidade, né? Os funcionários, professores, tudo. Então, acho que é mais importante ainda dentro de uma Universidade de São Paulo estar discutindo isso, né? Sim. E na área da saúde, a gente vê números bastante alarmantes. E pensando no profissional da saúde, ele precisa estar bem para atender alguém. Então, isso também precisa ser foco da nossa universidade. Professor, agora sobre o estudo, por que esse foco na questão dos medicamentos para depressão e ansiedade? Eu tenho visto em muitos estudos que o consumo desses medicamentos para ansiedade, depressão, insônia, fibromialgia e coisas que surgiram após a pandemia vem crescendo muito. E aí, como na universidade, aqui no nosso campus, a gente não tinha uma fotografia do tempo atual, eu quis fazer um screening mesmo de como que está o consumo desses medicamentos, quais são os efeitos colaterais que os pacientes estão relatando mais, para pensar também em alguma política de conscientização para esses pacientes não abandonarem um tratamento de ansiedade e depressão por causa de um efeito colateral que é esperado. E isso foi mais o foco dessa pesquisa. A pergunta principal era: quem que está tomando esses medicamentos? Quais os setores que estão fazendo maior consumo desses medicamentos e por quê? Qual que foi o motivo que esse medicamento foi prescrito? Quais são os efeitos colaterais que esses pacientes sentiram mais? Se abandonaram o tratamento por causa desses efeitos colaterais? E aí, essa pesquisa ela já está em fase de análise dos resultados. Aqui no nosso campus, das pessoas que responderam à pesquisa, quase 70% tomam algum tipo de medicamento nesse período que foi perguntado, que eram 6 meses antes do questionário. Professora, só um parênteses. Isso envolve toda a comunidade? Ou são só os alunos, ou também professores, funcionários, servidores? São professores, funcionários, servidores da FOB, FMBRU e prefeitura. E os alunos? E os alunos, certo. De todos os anos, de todos os cursos. Toda a comunidade interna. Isso, toda a comunidade interna.
Se a gente pensar 70% tomando algum tipo de medicamento ansiolítico ou antidepressivo, é um número bastante alto. E o que é mais preocupante também, pensando em automedicação, desses quase 70%, 5% relataram que estavam tomando sem prescrição médica. Nossa. E numa faculdade da área da saúde, isso é um pouco preocupante. Então, eu acho que a gente precisa pegar um pouquinho mais na parte de divulgação de automedicação, de efeito colateral e todos esses aspectos em relação a esses medicamentos que são tão importantes para a saúde mental. Professora, a senhora falou então está na fase agora da análise dos dados, Sim. né? Explica um pouquinho melhor para mim como que foi a metodologia. Isso foi uma enquete que vocês fizeram? Foi uma enquete pelo Google Forms. Certo. Foi divulgado via interna pelo e-mail e também pelas nossas páginas do Instagram, que a farmacologia ela tem 2 páginas, a Farmacofob USP, onde a gente divulgou bastante essa enquete, e a gente conseguiu 303 respostas, até o período que era do formulário. E agora, a minha aluna de mestrado, ela vai fazer a análise, ajustar tudo que tem de resposta repetida, que entrou em porcentagens diferentes, para a gente escrever o artigo, publicar e começar a divulgar e analisar esses dados dentro da nossa comunidade. Quais os setores que apresentaram maior consumo desses medicamentos, se eram os alunos que estavam entrando, ou se eram já os que estavam se formando, que podem ter alguma ansiedade do mercado de trabalho. Então, com essa fotografia desse período, a gente vai poder fazer várias análises e tentar ajudar a nossa comunidade. Isso que eu ia perguntar, professora, que tipo de ajuda, como que essa fotografia, esse raio-x, ele pode contribuir em termos de políticas públicas mesmo aqui para o campus? Sim, a ideia é analisar onde que há esse maior público, quais as faixas etárias, se essas pessoas estão procurando os nossos serviços de saúde mental, se o que está sendo oferecido é para aquela faixa etária que está apresentando maior sintomas de estresse, de ansiedade, e tentar ajudar principalmente, como farmacologista, nessa questão dos efeitos colaterais, para o paciente realmente não desistir do tratamento. Se ele precisa realmente não desistir, voltar no médico, trocar dose, ajustar, porque esse começo de tratamento sempre é muito complicado. Até cada um ajustar a dose para aquela pessoa é muito difícil. E muita gente abandona realmente o tratamento. Professor, acredito que tem uma palavra aí que é o segredo de tudo, que é a articulação, né? Porque Sim. Eu acho que desde lá atrás que a senhora começou falando sobre a questão do esporte, das práticas esportivas e tudo mais, é tudo muito articulado, né? Eu acho que precisa ter esse apoio, talvez, das direções, das unidades, da prefeitura, para que esse trabalho tenha efetividade na prática, né? Exatamente. É uma comunidade. A gente precisa trabalhar todo mundo junto, para todo mundo estar o mais saudável possível. Dentro do possível. Dentro do possível. Professora Kay, vamos fazer um breve intervalo. No próximo bloco, voltamos com Ligado na Universidade. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, recebendo hoje a professora da FOB, Adriana Calvo, para falar sobre o uso de medicamentos aqui no campus da USP de Bauru. Bom, professora, no bloco anterior a gente falou sobre esse estudo na questão da saúde mental, dos medicamentos na saúde mental, mas a senhora também está à frente de uma outra pesquisa que fala do descarte de medicamentos, né? Conta pra gente desse estudo. Esse estudo começou com um trabalho de extensão, pensando em mostrar para a população de Bauru mesmo como que é
para realmente descartar os medicamentos vencidos ou fora de uso que estão na casa das pessoas. Esse projeto de extensão, ele visa principalmente distribuição de cartilhas em locais de grande circulação na cidade. Por exemplo, a Getúlio Vargas. Domingo a gente vai ter uma ação na Getúlio Vargas para essa divulgação. A Feira do Vitória Régia, a Feira da Praça Rui Barbosa e também fazer palestras nas escolas. Então, esse é um projeto de extensão da USP, mas que é voltado para a comunidade em geral. E, aliado a isso, eu pedi para a diretoria da nossa faculdade a instalação de um box de descarte de medicamentos aqui para a comunidade interna. E esse local de descarte, quem controla sou eu, quando ele vai enchendo, eu seleciono o que foi jogado certinho em cada local. Um lado é para jogar os medicamentos e o outro é para jogar caixa e bula, que não tiveram contato direto com o medicamento. E faço o pedido para a empresa que vem buscar os resíduos químicos da faculdade levar esse material para incineração também. Esse box fica ali perto dos blocos didáticos? Isso, atrás do elevador. Certo. E até agora a gente já conseguiu juntar 30 quilos de medicamentos vencidos e não utilizados e mais de 10 quilos de caixas e bulas em 2 meses de instalação do nosso ponto de coleta. É bastante coisa que não está indo para o meio ambiente, não foi para um aterro sanitário, não foi contaminar solo, contaminar água. Então, é um projeto bastante voltado para o meio ambiente, que é uma área que eu me interesso muito. Professora, mas aliado, isso é o projeto de extensão. Isso. Vocês também estão com uma enquete aberta para fazer um levantamento. Também é dentro deste projeto de extensão ou não? Ele é um projeto de pesquisa, aliado ao projeto de extensão, porque agora a gente quer mensurar como que as pessoas guardam os medicamentos dentro da casa delas, se esse armazenamento é o mais correto, se elas não colocam o medicamento dentro da cozinha, por exemplo, que é um local quente, que pode mudar o medicamento, a ação do medicamento, e também como que as pessoas estão descartando esses medicamentos na nossa cidade. Se elas têm consciência que nas farmácias sempre tem um ponto de coleta e também nos postos de saúde. O que a gente pode colocar nesses pontos de coleta e o que não pode? Por exemplo, material pérfuro cortante não pode ser levado nesses pontos de coleta. A prefeitura ela fala pra gente colocar sempre numa garrafa PET e levar para o posto de saúde, que eles fazem o destino correto desse tipo de material. Então, a pesquisa de extensão e a pesquisa da enquete, elas vão trabalhar juntas para a gente conscientizar a população sobre o correto destino desses materiais farmacêuticos. Professora, nesses trabalhos que eu vejo que é um trabalho bem educativo que vocês têm feito, a senhora acha que ainda falta muita consciência sobre essa questão do descarte de medicamentos? Falta muita consciência, principalmente da população mais velha. Por isso que o foco da nossa parte educacional vai ser mais crianças e adolescentes, para levar essa informação para a família, para tentar conscientizar a família também. Porque a maioria das pessoas joga no lixo comum, ou joga na privada, na pia. E isso é cultural, é muito complicado você modificar isso. Então, tentando explicar como que isso acontece, o que você fazer isso, jogar o seu remédio vencido na privada, na pia, pode acarretar para o meio ambiente, eu acho que a gente consegue educar bastante gente da nossa comunidade. Professora, nesse projeto de pesquisa aí, vocês então estão com esse levantamento em aberto ainda? Estamos. Estão coletando esses dados? A enquete está aberta e o link dela está na nossa página do Instagram, Descarte Consciente FOB USP. E lá tem muita informação, muito fácil de entender, sobre o que o descarte incorreto pode acarretar para o meio ambiente.
Professora, para a gente finalizar, queria que a senhora desse um recado em relação a esses dois temas, tanto em relação ao consumo de medicamentos para a saúde mental, quanto em relação ao descarte correto de medicamentos. Os medicamentos, eles estão aí para nos ajudar. Então, o uso correto, a indicação correta do medicamento é extremamente importante. Você ouvir o seu médico, o seu dentista, seguir certinho cada tratamento que é feito para você. Se você tiver algum tipo de efeito colateral, conversa com o seu prescritor para ele ajustar algum tipo de dose. E sempre olhar os seus medicamentos. Medicamento vencido pode ser bastante perigoso, tanto para você quanto para o meio ambiente. Então, o descarte correto também desses medicamentos é extremamente importante. Professora, queria agradecer, parabenizar pelos trabalhos aí e agradecer pela participação da senhora hoje. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigado, professor. Ligado na Universidade fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.